Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na Rádio Mundial, aos domingos, às 17 horas, na companhia do meu amigo Jean Lorusso, que hoje ele está todo com um traje de guerra. Hoje ele disse que vai sair aqui na Paulista para dar umas voltas, vamos dizer assim. Não é, Jean? É o meu Jean. E na companhia do meu filho Vitor, que também... E a gente estava aqui na sala aqui do lado, selecionando as perguntas que vocês me enviam, tá bom? Vamos começar? Tem muita coisa para falar. E eu queria começar com uma frase. Queria que você pensasse sobre isso. Nós criamos os nossos inimigos. Espíritos grandiosos sempre encontram oposição violenta de mentes medíocres. Quanto mais grandioso você for, mais você vai ter inimigos violentos de mentes medíocres. Bacana, né? Então, não se incomode com as pessoas. Vamos em frente, prossiga e com tudo, não é? E semana passada, eu fiz um comentário sobre o ponto da virada ou de virada. Ponto da virada. E como é que a gente faz para viralizar um produto? Assim, 50% dos meus consulentes, eles querem montar alguma coisa e os outros 50% são CLT, trabalho, enfim. E outras querem empreender. Como é que você sabe que você é um bom empreendedor? Como é que você consegue dar uma virada, uma grande mudança? Como é que você pode dar uma guinada na tua vida? Claro que o começo ele é difícil, né? Tem até uma tradição que se diz isso. Você primeiro vai empurrar a pedra volta, cai tudo de novo. Você vai empurrar para a montanha, subindo a montanha, chega lá no alto, você não dá conta, desce. Isso é o começo. Porém, quando você conseguir atingir, quando descer essa pedra, ela vai fazer como se fosse uma bola de neve. E aí você vai decolar. Como é que você faz para produzir um bom produto? Como é que você faz para ele viralizar? Primeiro, você tem que impulsionar, você tem que comunicar sobre o seu produto. Provavelmente, no começo, vamos ver se você consegue o aval de 6 pessoas. Na verdade, você precisaria do aval de 100 pessoas, mas tem que ser 100 pessoas críticas. Por exemplo, faz de conta que você vai fazer um brigadeiro. Eu quero ver com 100 pessoas o que elas acham, se está bom, se está macio, se está docinho, se está gostoso, se tem consistência. Como é que a gente vai fazer? Você pode até oferecer gratuitamente ou cobrar barato para ver se a resposta é boa. Eu ensino isso nos meus cursos de tarô. Primeiro eu falo para ela, antes de você começar a anunciar o teu produto como taróloga, eu quero que você treine, ofereça, cobre R$10, R$20, ofereça o seu produto para alguém, para você testar e vamos ver o que ela responde para você. Outra coisa, você precisa também entender sobre o assunto. Se você quer fazer o tal brigadeiro, você tem que ler sobre as receitas e as melhores que você quiser. Então, como é que você vai dar essa virada na tua vida? Primeiro, você tem que dar forma. Você tem que dar forma a algo que você está imaginando. É como a história que eu falei para vocês do brigadeiro. E você tem que dar sentido para a tua busca. Por exemplo, na época que eu escrevi um livro, as pessoas falam e vão falar sobre anjos. O que eu fiz? Eu fiz um estudo diferente. Eu estudei sobre os anjos cabalísticos. Quando eu fui na mídia para falar sobre os anjos cabalísticos, deu um estouro na década de 90, né? Eu fui a autora, uma das autoras mais lidas na década de 90, juntamente com Paulo Coelho e a Zíbia Gasparetto. Basta você procurar no Google, eu apareço nas listas dos best-sellers de todos os meios de comunicação. E como é que a gente faz isso? Basicamente, você tem que enfrentar uma dificuldade. Eu lembro que quando eu escrevi o livro, eu não consegui editora, eu conto isso nas minhas entrevistas, não consegui. Eu bati em 10 editoras, ninguém quis, fui em todas, que você imaginar. Todo mundo recusou e fez pouco caso. E uma senhora que estava no meu curso falou assim, escuta, por que você não roda por conta? Eu tenho uma garagem no fundo das minhas casas, a gente pode colocar uma maquininha, uma gráfica e você roda. Aí eu falei, legal, vamos rodar 1000 livros. Pensei, eu fazia o programa na Bandeirantes, eu falei, eu vou ter público, os meus alunos vão comprar. E eu lembro que eu fiz um empréstimo no Banco Itaú e foi o equivalente a $1.000, seria hoje mais ou menos o equivalente a R$4.000. E foi muito difícil, foi o começo.
e eu tinha um carro super ruim, ele estava até com o motor fundido, difícil tinha que andar bem devagarzinho, ele já tinha passado pelo motor fundido, é claro, ele foi arrumado, mas para não dar problema, tinha que andar bem devagarzinho. E eu fui deixando os livros nas bancas de jornal. Eu tinha até vergonha de deixar em livraria, porque eu não tinha nem a nota fiscal, porque era tudo feito no fundo do quintal. E fui deixando em banca de jornal, eu deixava um e outro, e deixei na banca de jornal da La Selva, lá do aeroporto de Congonhas. Quem é que compra? A diretora do programa do Jô Soares. Ela compra, ela viu, gostou, dá para o Jô lê o livro e me convida para o programa. E assim, eu vendi na década de 90 o equivalente em todos os meus livros a 6 milhões de exemplares. Quer dizer, eu fui uma das mais lidas na década de 90, junto ao Paulo Coelho e a Ziba Gasparetto, que eu sempre enalteci. Eu tive umas rixinhas lá com o Paulo Coelho na década de 90, porque ele dizia que fazia chover, que fazia sol, aquelas coisas todas. E eu falava, não precisa fazer isso, você é um autor consagrado, não precisa ficar falando essas coisas. E ele falava do Caminho de Santiago, eu tive pessoas que venderam casas para fazer o Caminho de Santiago, achando que isso ia dar esse tal ponto de virada que eu estou falando, né? Outra coisa que as pessoas gostam muito é quando você conta a sua história. E quem é teu público-alvo? Outra coisa que a gente precisa entender é que para viralizar teu produto, teu brigadeiro, você vai ter que ser consumido, no caso, o brigadeiro, para o público criança, para crianças, para jovens e para as pessoas mais velhas. Se você for no Google hoje, a pessoa mais... O produto, eu não sei qual é o produto mais popular. Você quer dar uma olhada em qual produto seria, mas não tem como ver, né? Um produto mais popular. Hoje eu não saberia falar agora rapidamente. Mas sabe qual que é a pessoa mais popular, se você for no Google, que tem mais itens de busca? É Jesus. Então, por quê? Jesus, ele entra praticamente em todas as religiões onde ele é o centro ou ele é respeitado como um profeta. Como espiritualista também, eu sou uma cristã espiritualista, então eu creio no Cristo vivo, mas eu também acredito nos cristais, na regressão de memória, no floral de Bach, nas terapias alternativas. Então, se você está me assistindo agora, você é uma cristã espiritualista caso você creia no Cristo. Então, já fui da Umbanda, já fui do Candomblé. Isso é ser espiritualizada. Então, a pessoa que é espiritualista, ela acredita no todo, é conhecido como o ser holístico, na qual você vai propagar o seu conhecimento. Então, as mensagens para o seu produto têm que ser mensagens rápidas, onde crianças, jovens, adolescentes de modo geral e pessoas mais velhas têm que ter o gosto pelo teu produto, tá? E ele tem que fixar, esse produto tem que fixar. E você tem que fazer algo diferente. Quer fazer o brigadeiro? Faz um brigadeiro com churro dentro, inventa. E pelo menos faça o teste com 100 pessoas e veja o que você é bom. Outra coisa que eu achei bacana, o meu filho que falou sobre isso, ele falou, mãe, para você dar certo em qualquer coisa, você tem que ter pelo menos 10 mil horas de treino. Então, para eu ser uma boa astróloga, eu teria que ter feito pelo menos 10 mil mapas para eu ser considerada uma excepcional astróloga. Então, outros contestam dizendo assim, olha, Mônica, 10 mil... não é muito. Os Beatles fizeram sucesso depois de 1000 horas de show. Ou você pode tentar fazer aí, você sabe que você vai estourar quando você conseguiu vencer os mais de 1000 brigadeiros que você fez, entendeu? Mas basicamente, ou você se torna uma investidora, uma empreendedora intuitiva e não estuda sobre nada, você tem risco de dar um boom, mas cair rapidamente, ou você estuda, planifica, identifica, vê o que é bom para você, o que é bom para o teu público, e estuda, planilha. Você pode depois contar com o tempo, com a ajuda de pessoas que vão te ajudar a divulgar o teu produto. Lembrando que o Facebook, o Instagram, são ótimos veículos para você vender o teu produto e conseguir ser essa pessoa empreendedora que a gente está falando. Mas dá sim. O que você gostaria de fazer? É uma das coisas, inclusive, que me perguntam no mapa. A pessoa não fala nada, eu pergunto para ela, você está pensando em fazer tal coisa? Você está pensando em abrir uma pousada? Dependendo do grau que está lá, ela, antes de falar, eu já sei o que ela quer. Ontem eu fiz um mapa, o último mapa das 20h40, uma moça tinha saído de trabalhar, ela parou de trabalhar, foi demitida, e ela começou, a mãe faz doces, e ela ia vender os doces da mãe. E ela perguntou se ia dar certo, eu falei que sim, mas por que eu sei que vai dar certo? Ela terminou a consulta chorando. Por quê? Ela precisa vender os doces para garantir o dia a dia dela.
não sei se eu fui clara, quer dizer, a única fonte de renda dela vão ser os doces. Então, ela vai ter que trabalhar e vai ter que vender os doces junto com a mãe. Perguntou do Facebook, eu falei, mete a cara que vai dar tudo certo. É por aí. Quando você não tem nada, você não tem ninguém para te ajudar. Agora, é muito mais difícil você ser empreendedora, por exemplo, se seu marido ganha muito bem ou seu pai te deixou uma pensão, aí você acaba relaxando um pouquinho na ideia do empreender. Ou, eu lembro que quando eu fui deixar os meus livros em consignação, que eu fiz os R$ 4.000 de empréstimo, a primeira parcela estava vencendo, eu não tinha dinheiro para pagar nem a primeira parcela. Eu precisei jogar na consignação, eu precisei fazer isso, até para pagar esse recurso financeiro. Então, ó, eu te desejo boa sorte, lembrando que a gente está vivendo um ano de Marte, que é o ano do empreendedor. Aproveita, o ano espiritual começou agora, 19, 20, 21 de março, tem um ano. Começa o ano novo, então, empreendendo, faça. Pensa comigo, o que você faz bem da tua vida? No que você é bom? Eu estava lembrando com meu filho, eu com 12 anos, eu escrevi meu livro de Búzios, 12 anos. Com 15 eu já era mãe de santo, de Umbanda. Com 17 eu tinha ido para o Candomblé. Quando eu penso na minha jornada, quer ver, com 24 não, você devia ter uns... Há 25 anos atrás, eu abri um salão de beleza. O que aconteceu com o salão de beleza? Fechou. Por quê? Eu não tinha o conhecimento para abrir um salão um salão de beleza. Eu frequentava um lugar, porque eu fazia a televisão, eu sempre estava fazendo a escova para participar do programa. Mas não era o que eu sabia. Eu não era boa em fazer cabelo, em fazer unha, eu não era boa nisso. Mesmo eu sendo empreendedora. Por isso, pensa no que você quer fazer. Você tem que amar demais. Se você quer abrir um salão de beleza, você, no mínimo, tem que gostar de fazer cabelo. No mínimo, você tem que gostar de fazer unha, para dar certo. Como o meu desenvolvimento, desde os meus 10, 11, 12 anos, começou com a espiritualidade, quando eu atingi aquelas 10.000 horas que eu comentei no programa, eu tive o sucesso. É isso que você tem que pensar com carinho. Eu acho que vale a pena para você refletir. O que você é bom? Invista, comece, mete a cara, vamos em frente, tá bom? Vamos lá. Uma pergunta, olha. Eu atraio o que eu penso? Aconteceu um fato interessante com a minha irmã essa semana passada, retrasada. A gente tem nós recolhemos os cães de rua, os mais velhinhos, os idosos, os paralíticos, a gente recolhe. E ela estava fazendo a limpeza lá do ambiente, acabou escorregando e o joelho dela deslocou. Então, ela teve que colocar o gesso bem da virilha até o pé. Então, inclusive, ela está acamada, ela não consegue andar por causa disso. E foi curioso, porque ela tinha pedido para eu comprar uma escada para ela. A gente tem uma escada, ela falou, Mônica, eu estou com medo de cair, Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou comprar uma escada mais resistente. E assim você fica tranquila, que ela queria trocar uma cortina. Eu falei, você sobe, fica tranquila. E olha que interessante, ela cai fazendo a limpeza lá do ambiente por causa da cachorrinha. Curioso, né? Ela atraiu isso, o que você acha? Na verdade, não é que ela atraiu quando ela pede para eu comprar uma escada, que ela já estava com medo de cair. Na verdade, ela teve uma premonição. Quando a tua mãe fica, porque vai acontecer tal coisa, porque toma cuidado que não sei o que lá. Não é que você está atraindo essa coisa negativa. Na verdade, foi uma premonição. Você previu, você teve a premonição, a intuição, tanto que a intuição e a premonição são irmãs. Você teve uma premonição do que iria acontecer, que no caso foi o que aconteceu com a minha irmã, tá bom? E falando sobre isso, eu tive pessoas encantadoras que quando eu falei, olha, eu vou ter que transferir o atendimento porque eu estou levando a minha irmã para o médico e tudo mais, pessoas gentis que falaram para mim assim, Mônica, você quer uma ajuda? Você quer que eu vou para sua casa para te ajudar em alguma coisa? E outras com muita impaciência, mesmo explicando o que tinha acontecido. Por que algumas são tão doces, né? E outras tão intransigentes? É curioso o ser humano, né? Eu espero que isso me fez refletir sobre muita coisa. Então, eu tenho todo o meu respeito para você que está acamado em casa, que fraturou, que quebrou uma perna, que está dodói na cama, que está sendo cuidado. Você você, mãe, esposa, marido, enfim, filho, que está cuidando da tua mãe. Eu vi essa semana pessoas com relatos de pessoas que estão com Alzheimer, o quanto é difícil cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Eu cuidei da minha mãe, eu sei o que é difícil, toda a minha solidariedade.
Só quem passou. Ou eu lembro de eu carregando a minha irmã na porta da clínica, pessoas que paravam na rua para me ajudar a carregar minha irmã na cadeira, e outras que, pelo contrário, né, elas quase ficavam na frente, eu não conseguia passar com a minha irmã na cadeira de rodas, né? É curioso, né? Como tem gente legal e como tem gente que não está nem aí. É totalmente, absolutamente egoísta. Então, isso tudo me fez refletir minha solidariedade para quem está cuidando de alguém em casa doente, viu? Vocês são heróis, porque não é fácil. Tem 2 semanas que eu estou fazendo tudo lá em casa praticamente e eu sei como é difícil você cuidar de alguém que está passando por um momento delicado, tá bom? E para você que quer mandar o e-mail para mim com as perguntas que eu falo aqui no programa, você pode mandar então para o m.buon@terra.com.br e lá também você pode marcar a sua consulta. Eu só tenho atendimento para meados de junho, mas aí a minha irmã ou a Sônia, que é a minha secretária, a gente está tentando antecipar algumas pessoas. Eu fazia meu trabalho das 9 até as 7 da noite. Eu estou começando às 8 da manhã até às 22 horas, porque muita gente está me procurando, agenda lotada, fico feliz por causa das aulas que eu dou. Tanto que eu não consigo dar aula mais esse semestre. Só a partir de agosto eu vou voltar a abrir agenda para poder cumprir os meus horários e dos atendimentos também, tá bom? E você se inscreve no meu canal do YouTube. Lembrando que dia 16, 17 e 18 de abril, o livro de Salmos está quase pronto. Está saindo lá, está tudo bonitinho. Já assinei o contrato até com o alfabeto. Deve chegar, então, 17, 18, 19. A gente vai postar para vocês. Ficou bárbaro o livro. Então, a gente está fazendo tudo novinho, uma coleção novinha. E o meu filho está cuidando na página do YouTube, que você vai digitar, então, editora, Companhia dos Anjos, ou meu nome, Mônica Bonfiglio. Na verdade, eu quero que você se inscreva, porque nós vamos fazer sorteio de livros, palestras gratuitas. O Jean posta toda terça-feira. Então, nós vamos fazer palestra, livros, atendimento que eu vou dar de presente. Sorteio, ó. Ele está falando, nós vamos fazer sorteios de tudo que vocês imaginarem. A gente vai começar a montar, vou começar a gravar os vídeos também em maio, para a gente deixar a página bem rica. Então, é importante que você se inscreva, porque ele vai selecionar as pessoas que vão ganhar os produtos através da inscrição que vocês estão fazendo, tá bom? Então, falei tudo. Instagram, me acompanha, meus posts estão bonitos, né? Ó, Mônica dos Anjos 72, no YouTube, Companhia dos Anjos, mas se inscreve. Eu estou começando a falar isso, que eu quero ver se a gente chega aí na marca de 100 mil inscritos para crescer. Vamos crescer na página, é importante, certo? E que mais? Do e-mail m.buon@terra.com.br. Que mais que eu falei? Falei tudo isso. Não posso esquecer, gente, o site. Se você quiser adquirir os meus livros, você pode ir no www.magiadosanjos.com.br. Lá você pode adquirir todos os livros, tem os combos, que são produtos mais promocionais, tá bom? No BBB 19, a Paula pergunta sobre doação de órgãos. E ela diz o seguinte: como é que eu vou chegar no céu sem um olho ou sem coração? Como é que eu vou ver no céu? Entenderam? Pois é. Isso é péssimo, né? Para a campanha de doação de órgãos. É óbvio, gente, você, depois que morre, você tem o seu espírito, você não vai precisar do teu olho material, do teu coração material. É tudo de forma espiritual. Quando ela pergunta isso e faz essa indagação, eu fico imaginando quantas pessoas que também devem pensar da mesma forma e acabam não doando os órgãos porque acha que no outro plano vai precisar do coração ou vai precisar dos olhos. É um absurdo, mas é importante dizer que não. Em forma espiritual, não precisa. Você é dotado de tudo. Por exemplo, uma pessoa que teve um problema de cegueira, espiritualmente ela está com os olhos, ela está enxergando. Uma pessoa que vai ter problema cardíaco e morre do coração, enfim, depois de morto, você vai estar com todo o seu plano espiritual perfeito. E claro que você, quando faz a doação dos órgãos, você consegue contribuir para 6, 7, até 8 pessoas. Se eu não me engano, acho que até 10 pessoas conseguem ser beneficiadas, porque se pode doar pele, inclusive pele, os olhos, fígado, rim, baço, tudo, né, gente? E é uma forma, toda vez que eu penso na doação de órgãos, eu lembro na história que é possível ressuscitar, né? É o morto que ressuscita, tá bom?
uma pergunta que fizeram para mim, olha. Mônica, boa tarde. Eu gostaria de saber o que é fechar o corpo. É indicado? A Umbanda perto da minha casa vai fazer o fechamento do corpo na Sexta-feira Santa. E eu gostaria de saber o que significa antes de procurá-los. Muito obrigada. Eu sempre nunca falo o nome das pessoas para poupar. Tem na Umbanda, tem no Candomblé. Geralmente se faz na Sexta-feira Santa. Você vai fechar o corpo, você vai ficar praticamente com o ano inteiro com o corpo fechado. No Candomblé, eles pegam um canivete, eles fazem uma cruz e 5 risquinhos na moleira, na língua, nas mãos, nos pés, na palma do pé, em cima, nas mãos e aqui a forma da cruzinha, pelo menos na nação Queto que eu era, né? A cruz aqui, aqui na frente e atrás. Então, é uma forma de cruz com cinco pauzinhos assim, e você está fechando o corpo. Geralmente, o Pai de Santo faz com canivete, você paga esse trabalho que ele está fazendo, ele faz as orações e fecha o teu corpo. Tanto que quando eu fiz, que eu tinha 17, 18 anos, eu fechei meu corpo, eu estava tão segura que eu tinha um corpo fechado, o que eu fiz? Para sair de uma casa tensa que era minha, já contei essa história para vocês, eu tinha uma relação muito difícil com a minha mãe e meu pai, eu prefiro sair de casa. Na verdade, eu vou perguntar para meu menininho se eu estava no caminho certo do candomblé, porque meu pai acabou separando da minha mãe disse que a culpa era minha, que tudo aconteceu da separação, ele já tinha uma outra família, e ela fala assim, foi por causa das tuas macumbas que você foi embora. Aliás, sempre é culpa do esoterismo e da espiritualidade, né? Eu tenho uma discussão, pego as minhas coisas, minha mochila, vou para Salvador de carona para encontrar uma menininha. Depois eu estendo, vou para Fortaleza, fui para Jericoacoara, onde eu estava vendendo, sabe o quê? Cocada. E voltei, vendia cocada, vendia muitas por dia. Eu tinha um diferencial na hora de confeccionar a cocada. Com dinheiro eu volto, junto o dinheiro. Fui empregada doméstica em Salvador, em Fortaleza. Eu volto, abro a minha primeira escola espiritualista do Brasil, onde eu ensinava de A a Z, por pura necessidade. E por que eu estou falando isso dessa história? Eu acreditava que eu estava com o corpo fechado e nada me aconteceria. Graças a Deus não aconteceu, porque eu dormia na rodoviária, eu dormia em banco de praça pública. Gente, eu não tinha, assim, quando eu cheguei lá, não tinha. Depois eu voltei, quando eu voltei, sim. Mas o meu começo, que eu fiquei quase 1 ano na rua, foi muito difícil. Até eu estava falando para o meu filho que eu quero escrever um novo livro falando sobre esse assunto. Mas eu acreditava que eu estava com o corpo fechado. E estava. Então, se você quiser, na Sexta-feira Santa e na Umbanda, você vai fechar o teu corpo, dá uma procurada no Google para ver qual centro que faz isso. Tem centros que não fazem. E no Candomblé, o pai ou a mãe de santo também fazem. Vai fechar o teu corpo, você vai ficar protegido. Só que no Candomblé, corta com canivete ou, em alguns casos, usa gilete, né? E ele vai acabar fechando, trazendo harmonia. Eu fechei o corpo do meu filho. Fiz. Você estava com quantos anos? 13 anos. Eu fechei teu corpo. 13 anos. E você foi corajoso. Eu fui com a gilete e cortei você e fiz as curas. E você quietinho lá, segurando a dor, e você fez. Claro que com a gilete não vai machucar tanto, mas o canivete você sente na moleira, na cabeça, na língua, dói bastante. Na Umbanda não tem. Na Umbanda não tem. É outra forma de fechar o corpo. E você faz nos pés e tudo mais. O que acontece? Quando existe algum tipo de perigo, a cura coça. Esse desenho do que você... E a gente tem muito orgulho, viu? Eu lembro que eu usava camiseta para mostrar as minhas curas. A gente se sente muito orgulhosa de ter as curas no corpo. E quando você está para acontecer um perigo, o que acontece? A cura, o desenho, o risco, começa a coçar de forma desesperadora. É uma forma de falar, não vai por ali. Então, a gente não vai. É a forma de dizer que o corpo está fechado, tá bom? Então, é isso, meus amores, ó. Eu queria falar, né, depois, semana que vem, eu quero falar de alguns absurdos que eu vi essa semana nas consultas. Não absurdo, eu queria fazer uns comentários de maridos que bebem, filhos que vão no psicólogo. Uma cliente falou que o menino estava com problema, estava indo no psicólogo. No desenrolar da consulta, o pai bebia, na quinta, voltava na casa domingo e muitas vezes tinha que ser recolhido até da rua, gente. E o menino indo no psicólogo, o errado aí, no caso, é o pai. Teria que ter ele o tratamento psicológico. Mas eu quero falar sobre isso semana que vem e ainda acham que era um obsessor. A gente tem que cuidar desses processos depressivos com a bebida e no fundo, vamos ter que trabalhar isso. Vou falar sobre isso semana que vem, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu sempre digo no final do programa,
Protege-me, Deus, protege-me, Deus, protege-me, Deus. E que vocês tenham uma ótima semana e domingo que vem eu volto para mais um programa Mônica Bonfilho, Namastê, gratidão.